paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui, meus mais friends. Fique à vontade, meus divônico, nessa videoaula para estarmos aprendendo junto aqui na unção e na autoridade e na ousadia do Espírito Santo, a qual nos tem revelado e nos levado em profundidade de Deus para nos revelar a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando Cristologia, já estamos a 80 videoaulas contando com essa para a glória do nosso Deus. E hoje vamos corrigir um erro, tá? Sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Estamos estudando ultimamente dentro da Cristologia a ressurreição do nosso Senhor Jesus e hoje vamos estudar o tema ao terceiro dia, o tempo perfeito da ressurreição. A introdução, quero ler com vocês 1 Coríntios 15, verso 3 e 4, que é um texto base para essa videoaula, que é: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então hoje é o tema ao terceiro dia, o tempo perfeito da ressurreição. Estamos tratando aí, nos debruçando nesse assunto sobre a ressurreição maravilhosa, um dos maiores milagres do nosso Senhor Jesus. Então, a aparente confusão entre Jesus ressuscitou ao terceiro dia ou Jesus ressuscitou depois do terceiro dia, há um detalhe poderoso na Escritura que muitos passam despercebido nisso aí, tá? Jesus não ressuscitou depois de 3 dias, mas o correto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então é isso que vamos corrigir hoje, esse grande erro. Ah, então fica conosco, pega o teu caderno, pega as anotações, tua Bíblia e nos acompanha aí. Hoje vamos entender porque a expressão ao terceiro dia revela a exatidão divina no cumprimento das profecias e na vitória de Cristo sobre a morte. Textos na verdade, tá? Base para essa aula, para compreendermos esta verdade, vamos nos apoiar em passagens fundamentais como Mateus, Lucas e Atos. Quero ler primeiramente Mateus 16, 21. Eu sei que o verso aqui é um pouco comprido, então eu vou lá para a parte final do verso, tá? Sofresse muitas coisas às mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aqui é uma fala do nosso Senhor Jesus. Lucas, temos uma fala do anjo, Lucas 24, tá? Vou ler a partir do verso 6. Agora eu vou ler completo para vocês poderem entender o contexto, que é uma fala do anjo. Lucas 24, 6, 7. Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembre-se do que ele falou para vocês, que eu acabei de mencionar em Mateus 16, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Tá? É agora uma fala do apóstolo Pedro, em Atos 10, 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Tá? Então, nós vamos corrigir aqui um erro popular, que esse é o primeiro tópico aqui do estudo. Muitos afirmam que Jesus teria ficado 72 horas exatas nos sepulcros, com base em Mateus 12, 40. Vamos ver, então, da onde estira essa fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ou, melhor dizendo, 72 horas nos sepulcros exatas. Mateus 12, esse que é o problema, e vamos decifrar esse problema aqui, corrigir aqui, que é o texto de Mateus 12, a partir do 38. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Eles pediram um sinal, mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão, Jesus não recusou, Jesus falou: vou dar um sinal para vocês, senão o do profeta Jonas. Esse é o sinal que ele ia dar. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, é desse texto aqui que as pessoas tiram ou vem a ideia de que Jesus teria ficado 3 dias
inteiros ou 72 horas na sepultura. Porque se você for calcular segundo esse cálculo, não bate. Nosso Senhor Jesus morreu às 3 horas da tarde, na sexta-feira, e ressuscitou logo de manhã, no domingo. Então, não bate os 3 dias e 3 noites. Tá? Então, vamos explicar de uma forma aqui, biblicamente, e desvendando todo esse mistério. E é desse texto que surge a ideia de que Jesus teria ficado 3 dias inteiros, ou 72 horas na sepultura. Mas será que essa é a única interpretação possível? Quando Jesus falou sobre o sinal de Jonas, ele não estava estabelecendo uma matemática humana, mas um código profético, tá? Sinais proféticos, ou prefiguração profética, que ele estava ali dizendo. Não era para eles ficar calculando ali uma matemática ou de horas, sendo que eles não calculavam o horário, tá? Eles tinham um controle naquela época cultural, tá? Do sol, do dia e da noite apenas. Calcular o horário, muitas vezes ele fala mais ou menos a 10ª hora, às 4 horas da tarde. Então, que eles não tinham o momento exato de hora e minutos, como marcamos hoje, tá? Jonas, o sinal de Jonas e a linguagem semítica. Então, vamos ver o que é isso aqui. O sinal de Jonas prefigurava a morte e a ressurreição de Jesus. Assim como Jonas foi tragado pelo grande peixe e depois libertado, Jesus seria dragado pela morte e dela sairia vitorioso. Era o sinal que Jesus daria, sua morte e ressurreição. No entanto, a expressão 3 dias e 3 noites, em Mateus, não deve ser interpretada literalmente como 72 horas. Por quê? Porque se trata de uma fala semítica da sua época, do seu idioma, do hebraico, tá? Uma figura de linguagem, era uma figura, um ditado que eles falavam. É como se fosse um ditado, tá? Ou seja, no contexto hebraico ali, que se chamava de uma fala semítica, 3 dias e 3 noites, era um modo comum de se referir a um período de 3 dias, sem exigir a literalidade de 72 horas. Né? Não era literalmente as 72 horas. Eles falavam, 3 dias, mas não tinha controle sobre horas e minutos, então não era literal. É uma variação idiomática cultural, assim como em português dizemos, nem que chova canivete, ou caia um pé d'água. Então, era natural eles falar essas falas. Assim como 3 dias e 3 noites, não estava significando que era literal, assim como o nosso idioma também nós falamos, nem que chova canivete. Ou seja, se você pegar o literal dessas palavras, dessas frases, desses ditados, esperar chover canivete, parece coisa estranha, tá? Esperar que caia um pé d'água, a água caia pés, né, chovendo pés, é algo estranho, que isso nunca ia acontecer literal. Como eles não tinham controle sobre horas, minutos, tá? Então era uma fala simética, tá? Era uma fala, um ditado entre eles, que era comum. Tá? Sem esperar que facas caíssem do céu ou que uma perna de água despencasse. São frases que não são literais, mas transmitem uma ideia. Da mesma forma, a expressão hebraica não significava uma contagem exata de horas, mas sim um período que inclui partes dos dias. Tá? Então, entendemos a cultura dos 3 dias e 3 noites, do seu idioma cultural que eles falavam. Tá? Então, para ilustrar melhor isso, vamos pegar um exemplo lá do Antigo Testamento. Esther, capítulo 4, verso 16. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Ou seja, ela estipulou ali 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ou seja, dá a ideia, dá para entender que depois desses 3 dias, depois desses 3 noites, ela iria falar com o rei. Tá? Aí, se você vai entrar no capítulo 5 de Esther mesmo, um pouco mais à frente, verso 1 vai dizer assim, no terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior no palácio real à frente da residência do rei. Ou seja, ela não esperou, ainda que ela falou, olha, jejua 3 dias
e 3 noites, que depois eu vou falar com o rei. Então jejua e ora por mim. Mas ela não esperou os 3 dias se completar, porque o texto de Esther 5:1 diz no terceiro dia. Então, no período do terceiro dia ainda, enquanto estava jejuando, ela se apresentou. Então, é uma cultura do idioma hebraico eles falar 3 dias e 3 noites, sendo que eles não contavam 3 dias e 3 noites, não 72 horas, tá? Ou seja, em Esther 4:16 e Esther 5:1, esse jejum por 3 dias vai ao rei, ela vai no terceiro dia. Esse é o mesmo modo de contagem usado por Jesus, confirmando que, biblicamente, ao terceiro dia não significa 72 horas depois, mas sim um evento que ocorre dentro do terceiro dia contado, mesmo que não completasse as 72 horas, tá? Então, vamos para o segundo tópico aqui. Acredito que você deu para entender aí a cultura, tá? Do idioma, da frase deles, dos ditos deles ali, tá? Que era comum eles falar isso, mas eles não tinham essa contagem como temos hoje. Amém? Então, o significado de ao terceiro dia. Que significado é esse? No pensamento hebraico, uma parte do dia era contada como um dia inteiro. Essa é a chave para entender a precisão profética, tá? A contagem seria a seguinte. Então, vamos lá. Jesus morre na sexta-feira, tá? Que é o dia da crucificação. Então, quando Jesus ele morre, mesmo que seja ali mais ou menos às 3 horas da tarde, ali já se contou um dia. Então, é como se fosse um bebê nascesse, tá? Às 11h59 da noite, às 23h59 da noite, nascesse próximo à virada do ano, mas não virou o ano. Então, mesmo que ele não viveu aquele ano inteiro, por exemplo, 2025, ele não viveu o ano inteiro de 2025, mas consta que ele nasceu naquele ano, faltando apenas poucos minutos para virar o ano 2026. Mas não conta que ele nasceu em 2026. Assim, a morte do nosso Senhor Jesus, quando ele morreu, na parte da tarde da sexta-feira, então já conta todo o período daquele dia que se passou, mesmo ele morrendo às 3 horas da tarde, entendeu? Então, ali já se conta um dia, tá? Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde e foi sepultado, antes do pôr do sol, que marcava o início do sábado. Então, outra coisa também que devemos entender. O sábado não começava como começa o nosso. Quando você acorda de manhã, começou o sábado. Ou quando dá meia-noite, entre sexta-feira para sábado, começou o sábado agora. Não. O sábado dos judeus começava às 6 horas da tarde. Por quê? Porque, como eu falei, eles não tinham controle de relógio, minutos, tá? Então eles controlavam pelo sol, pôr do sol, nascente do sol. Então, quando o sol estava se pondo, tá? Então acabou um dia e está começando outro dia. Então, ou seja, na sexta-feira acabou a sexta-feira e está se iniciando um sábado. Então, quando o sol está se pondo, mais ou menos às 6 horas da tarde ali, terminou um dia, terminou sexta-feira, se inicia o sábado. E esse sábado ele era contado até o próximo sol se pôr, que é às 6 horas mais ou menos ali de sábado. Então, esse era o sábado deles. Tá? Então, essa era a contagem. Primeiro dia Jesus morreu, sexta-feira já conta um dia. A nossa conta ia esperar 24 horas para ele contar um dia. Não, ali já contava um dia. Deu 6 horas da tarde, o sol se pôs, já conta outro dia, sábado. O sábado ele ficou o sábado inteiro no sepulcro. Depois das 6 horas do sábado para o domingo, já se contou o terceiro dia, tá? Então, ou seja, sexta-feira, dia da crucificação, o primeiro dia Jesus morreu por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, foi sepultado antes do pôr do sol, que marcava o início do sábado. Sábado, descanso, né, no sepulcro, o dia inteiro. O segundo dia, Jesus permaneceu o sábado inteiro no sepulcro, até as 6 horas da tarde de sábado. Tá? Domingo, ressurreição. O terceiro dia, Jesus ressuscitou na madrugada de domingo. Então, deu para entender mais ou menos a contagem deles? E essa contagem explica perfeitamente porque Jesus pôde dizer que ressuscitaria ao terceiro dia, sem a necessidade de completar as 72 horas exatas. Se a ressurreição dependesse de 72 horas literais, Jesus teria ressuscitado na segunda-feira à tarde, às 3 horas. Pensa comigo. Se nós fosse contar do jeito que nós conta aqui. Jesus morreu sexta-feira, 3 horas da tarde. Tá bom. Então, sábado, 3 horas da tarde deu um dia.
Domingo, às 3 horas da tarde, deu 2 dias. Então a gente tinha que ressuscitar lá 3 horas da tarde, na segunda-feira. Então não bate as contas, tá? Então, a maneira de contar não é a mesma maneira nossa de contar. Não encaixa, não vai, tá? Eles tinham uma maneira diferente de contar porque eles não tinham relógio, não tinham esse controle que temos hoje. Amém? Então, a ressurreição não dependia disso. A ressurreição, ela foi conforme o nosso Senhor Jesus e as Escrituras profetizou, como Paulo nós vemos lá em cima, 1 Coríntios 15, e o verso 4 ali, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como lemos também Mateus, Lucas e Atos dos Apóstolos 10, verso 40, tá? Jesus teria ressuscitado segunda-feira à tarde, o que não se alinha com os relatos bíblicos. A palavra de Deus é precisa, e essa precisão é confirmada pelos evangelhos. Então, nem depois e nem antes, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Exatamente. A contagem divina, ela não falha, ela não se adianta e ela não se atrasa. Ela é exata. Amém? Com isso, quero deixar também aqui a palavra-chave dessa videoaula para o nosso obreiro. Então, marca aí, a palavra-chave dessa videoaula de hoje é terceiro dia. Vamos para o próximo tópico, provas dos evangelhos. Jesus morreu por volta das 3 horas de sexta-feira, foi sepultado antes do pôr do sol, o início de sábado judaico, permaneceu o sábado inteiro no sepulcro e ressuscitou de madrugada no domingo, ao qual a escritura não chama de domingo, mas de o primeiro dia da semana. Então presta atenção e marca aí, tá? Eles não chamavam de domingo. Então a escritura, você não vai achar a palavra domingo na escritura, vai achar o primeiro dia da semana. Então toda vez que a escritura fala o primeiro dia da semana, é domingo. Vamos ver como a escritura afirma que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, como hoje chamamos de domingo. Mateus 28, 1. Passado o sábado, 6 horas, no começo do primeiro dia, começou a noite da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo, logo de manhã. Tá? Se continuar a leitura, você vai ver. Marcos 16, 2, tá? Diz assim, bem cedo no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ao nascer do sol, bem de manhã, foram ao túmulo, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana. Lucas 24, 1, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, tá? Então, veja aí, primeiro dia de semana, bem de madrugada, bem de manhã, bem quase ao amanhecer. Então, a Bíblia não fala o horário, mas alguns dizem 6 horas da manhã, mas mais ou menos. João 21, no primeiro dia de semana, quando ainda estava escuro, então antes o sol se pôr, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Todos os relatos concordam. Jesus ressuscitou nas primeiras horas de domingo, o primeiro dia da semana, confirmando a profecia que seria ao terceiro dia e não depois do terceiro dia. Tá? Temos significado aqui teológico do terceiro dia. Queria ganhar um pouco de tempo aqui. A expressão terceiro dia carrega profundidade simbólica na Escritura. Oséias 2, 3. Oséias 3, Oséias 6, 2, tá? Depois você pode ler, por exemplo, Gênesis 22, no terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar do sacrifício, estava tipificando já o sacrifício do nosso Senhor Jesus, e ao terceiro dia temos Jonas, que lemos lá em Mateus, mas Jonas capítulo 1, verso 17, 3 dias e 3 noites, no ventre do peixe, um sinal profético de Cristo, assim ao terceiro dia se torna o símbolo da nova vida, da vitória, da revelação, do poder de Deus, do cumprimento das promessas divinas. Então, era uma indicativa, era um significado teológico de uma profecia que foi cumprida exatamente como nosso Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A aplicação espiritual para a nossa vida. Jesus não apenas ressuscitou ao terceiro dia, ele transformou o terceiro dia no símbolo de esperança. O primeiro dia da semana se tornou o dia da nova criação, ou seja, o dia do Senhor. Exemplo em Apocalipse, que o apóstolo João, ele mesmo afirma. Apocalipse 1, verso 10, diz assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então, quando ele está falando no dia do Senhor, esse dia, né, era o primeiro dia de semana, depois virou o dia do Senhor e depois chamamos hoje de domingo, tá? Mas os primeiros cristãos, o dia do Senhor, para os primeiros cristãos, o dia do Senhor era o primeiro dia da semana, domingo, o dia da ressurreição. Isso nos leva a uma aplicação poderosa. Qual, pastor? O terceiro dia representa o momento em que Deus, em sua soberania, interrompe o tempo da dor e introduz o tempo da glória.
há sempre um terceiro dia preparado para aqueles que confiam no poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em meio às dificuldades, às perdas, os desafios, podemos ter a certeza de que Deus tem um terceiro dia para mim e para você. Um dia de restauração, um dia de vitória, um dia de nova vida. Você crê que Deus pode transformar sua sexta-feira de dor, sua sexta-feira, né, de angústia, e o seu sábado de espera, em um domingo de ressurreição, de vitória e glória, assim como fez com o nosso Senhor Jesus? Então receba em nome do Senhor Jesus. Você está gostando dessa videoaula? Não se esqueça de se inscrever, ser participante desse canal e deixar o teu like também para nós estarmos crescendo e evoluindo para a glória de Deus. Conclusão, ele prometeu ressuscitar ao terceiro dia e ele cumpriu ao terceiro dia. Nenhum minuto a mais e nenhum minuto a menos. Nenhum segundo fora do tempo de Deus. A precisão de Deus, ele é perfeita, meus irmãos. Jesus venceu a morte exatamente como o Pai determinou ao terceiro dia, selando a nossa redenção e garantindo a nossa esperança. Cristo não apenas ressuscitou, ele ressuscitou no tempo exato da profecia. Esse é o nosso Deus e essa foi essa videoaula de número 80 ao terceiro dia, o tempo perfeito da ressurreição. Então foi perfeito, foi ao terceiro. Não esqueça, não é depois do terceiro dia, não é 72 horas, mas é ao terceiro dia ele ressuscitou. Tá? Então não tem nada de errado na Escritura. Está em perfeito sincronia a palavra do Senhor. E quem tem que estar em perfeita sincronia com a palavra é eu e você. Está em perfeita sincronia? Então que você possa estar se alinhando com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Te espero para a próxima videoaula. Não esqueça de deixar o teu like para nos ajudar. Inscreve nesse canal para chegar a 1000 inscritos aí. Amém? Quero despedir você na paz, na graça, no amor de Deus. Tchau e até a próxima.